vocês. Vou começar falando pelo conservativo e depois, lá para frente, a gente vai para o método cirúrgico, tá? Então, quando se trata de métodos conservativos, aí para auxiliar uma fêmea a parir, a gente tem o seguinte, cerca de 20 a 40% das vezes esses métodos vão ser preconizados de uma forma geral, pessoal. Isso não dá para levar ao pé da letra nem à risca, porque a gente tem aqui grandes animais, a gente tem aqui pequenos animais, então eu falar que, no geral, para pequenos e para grandes, o método conservativo ele é aplicado cerca de 20 a 40%, eu vou estar mentindo. Não é isso que a gente vê quando se trata de grandes. De grandes animais, os métodos conservativos eles são aplicados em maior escala, em comparação aos pequenos, que esses métodos são aplicados em menor escala. Tá bom? Então, mais ou menos 40% ou 50% varia em torno disso. O que vai determinar mesmo é o meu exame, tá? O tempo transcorrido também vai determinar o momento que eu vou aplicar o método conservativo. Então, os métodos conservativos são mais realizados desde que aquela fêmea não esteja há muito tempo em sofrimento, aqueles fetos também não estejam há muito tempo em sofrimento. A atonia uterina, quando a gente se depara com quadros de falta de contração de útero, pode ser indicativo, um método conservativo, para eu auxiliar a contração desse útero quando possível e estimular a saída dos fetos ou do feto. Quando tiver um excesso de contração também, eu posso aplicar algum medicamento que possa diminuir as contrações, fazer com que elas fiquem mais organizadas e eu consiga retirá-lo do interior do útero daquela mãe. A posição fetal também pode determinar se vai haver a necessidade de um método conservativo ou um método cirúrgico. Então, posições fetais muito complicadas que dificultam as nossas manobras provavelmente vão para a cirurgia, enquanto que aquelas posições mais fáceis de serem corrigidas, possíveis de serem corrigidas, vão para o método conservativo. E um outro determinante aí para a nossa escolha, né, por optar pelo método conservativo ou método cirúrgico, vai ser o número de fetos. Os livros trazem as informações aí que a gente tem, é que quando tem mais do que 5 fetos lá dentro e ainda não conseguiu sair nenhum, é bem provável que essa fêmea vá necessitar de uma intervenção cirúrgica e não conservativa. Porque tudo bem, eu posso conseguir tirar o primeiro e o segundo, mas eu tenho que lembrar que tem mais 3 lá dentro. E o último que for sair, provavelmente vai sair inviável devido ao tempo transcorrido de manobras que eu vou ter que fazer, se eu optar pelo conservativo. O cirúrgico ele é mais rápido, né, mais eficaz nessas situações. Então vai muito, né, dessa nossa avaliação. Vamos falar sobre os métodos conservativos em geral a partir de agora. Então são 3 métodos que a gente vai explicar e depois a gente fala sobre os métodos cirúrgicos. Lembrando que aqui vão ser o auxílio às contrações, as manobras obstétricas e a tração forçada. Esses 3 métodos que cabem aqui ao conselho. Aqui a gente tem o primeiro método a ser falado, que consiste aí em eu auxiliar as contrações daquela fêmea que está com problema. Essa fêmea ela pode vir com um excesso de contração ou ela pode vir com uma diminuição na contração. Num primeiro momento, quando a gente costuma atender uma paciente em trabalho de parto, ela costuma estar exausta. Ela já está em trabalho de parto há um tempo, por isso que o proprietário entrou em contato com a gente. E aí, em decorrência dessa exaustão, normalmente ela costuma vir com essa tríade aí, né, com esses sinais. Ela costuma vir desidratada, ela costuma vir hipoglicêmica e ela costuma vir hipocalcêmica. Então, em decorrência dessa situação, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nessa fêmea, caso ela venha dessa forma, se apresente dessa forma para nós, é a sua estabilização. Então, principalmente em pequenos animais, a estabilização da paciente acaba resolvendo por si só o problema de parto dela. Então, só isso que eu fizer no meu animal vai ser o necessário para poder restabelecer sua atividade contrátil do útero e a expulsão dos fetos. Às vezes, isso pode ser o suficiente. Caso contrário, a gente vai ter que somar a estabilização a outros métodos que a gente vai comentar mais adiante. Então, estou colocando algumas situações que a gente pode se deparar no dia a dia, tá? Então, principalmente em pequenos animais, isso acontece realmente. As fêmeas chegam exaustas, a gente repõe tudo que está faltando
e isso basta para que o parto consiga progredir. Mas se for um parto muito complicado, realmente vai ter que se intervir de outra maneira. Eu não posso levar de forma alguma uma paciente para uma cirurgia, uma anestesia, caso ela esteja desidratada, hipoglicêmica e hipocalcêmica. A chance de sobrevida, o prognóstico é péssimo para um paciente desse tipo que é submetido a uma cirurgia. Existem casos extremos em que realmente eu consigo ver que não tem jeito, eu preciso pelo menos salvar os fetos, ok. Mas boa parte das vezes o recomendado não é esse. O recomendado é que se faça a reposição de tudo que está faltando nessa fêmea para tentar salvá-la e salvar os fetos pelo menos. Tá bom? Então isso tem que ser levado em consideração. Como é que eu vou fazer para estabilizar a minha paciente? Repondo esses compostos aqui. Então a desidratação vai ser restabelecida através da fluidoterapia. Aí a fluidoterapia, de imediato, o que vocês vão ter que fazer é a reposição. Percentual de desidratação vezes o peso vivo do animal. Aí vocês vão fazer a reposição. A solução a ser usada para a fluidoterapia de pequenos e de grandes animais pode ser Ringer com lactato ou pode ser solução fisiológica. Para grandes, se preconiza o Ringer com lactato. Para pequenos animais, aí vocês vão ter que pontuar e ver se esse animal está num quadro de endotoxemia, de toxemia, em acidose muito intensa, aí vai ser contraindicado o uso do Ringer com lactato, e aí opta-se pela solução de NaCl, tá bom? Então isso tem que ser levado em consideração também. Depois que eu fiz a taxa de reposição, eu vou para a taxa de manutenção. A glicose eu vou repor também na fluidoterapia dessa fêmea. Então eu coloco uma glicose ali, nessa dosagem, geralmente a glicose para pequenos animais vai variar em torno de 5 a 20 ml. Para grandes animais, vai variar em torno de 100 a 500 ml. Por isso que ficou nesse intervalo grande aqui no slide, como consta para vocês. Tá bom? Então, geralmente a gente respeita a taxa de meio a 1 ml por quilo. Daí a gente não vai esquecer da dosagem de glicose para o animal. E ela pode ser suplementada na própria fluidoterapia. Lembrando que fazer glicose subcutâneo, intramuscular, é correr um risco sério de causar uma necrose tecidual e eu ter um segundo problema. Então façam a glicose, mas façam através da via endovenosa. Existem as soluções já glicosadas, como é o caso da glicofisiológica, que também dá para entrar com ela nesse momento. Só que antes de eu entrar com uma glicose, eu preciso confirmar a hipoglicemia. Se ela não tiver hipoglicêmica, eu não faço a glicose. Existe uma situação chamada de diabetes mellitus gestacional em fêmeas gestantes. Isso acontece principalmente em cadelas, tá? Cadelas e mulheres. Então, é um problema semelhante ao que acontece em mulheres, diabetes mellitus, só que só na gestação. A progesterona ela está em níveis bem elevados durante a gestação da fêmea, como vocês já sabem. A progesterona em níveis elevados, ela ocasiona uma resistência à insulina. Aquela insulina não vai conseguir fazer o seu trabalho, que é de armazenar a glicose circulante. Consequentemente a isso, a glicose vai ficar em excesso na circulação daquela mãe e aí vai gerar um quadro de diabetes. Mas ele é transitório, ele some espontaneamente pós-parto dessa fêmea. Então eu só vou fazer glicose em quem precisa, em quem não precisa eu não posso fazer. Senão eu vou ter um outro problema, tá bom? Não façam glicose em quem não precisa. Usem o glicosímetro, é um teste muito rápido, que dá para se fazer ali instantaneamente, vocês vão ter o resultado e poder considerar se vai precisar ou não de glicose. O cálcio, ele também deve ser feito apenas pela via intravenosa, para não correr riscos. Quando aplicado em outras vias, não é recomendado. E ele é usado no intuito de restabelecer contração. Aquelas fêmeas que estão muito fadigadas, que estão exaustas, que eu estou vendo que não está conseguindo ter uma contração produtiva, eu aplico cálcio. Aquelas que estão com excesso de contração, eu não posso aplicar cálcio, porque eu vou piorar as contrações. Se ela está tendo um excesso e o feto não está saindo, algum problema ali dentro está tendo. Ele pode estar mal posicionado. Não adianta de nada eu fazer cálcio para estimular a contração se ele não sai por conta da posição errada. Então, o cálcio também tem que ser levado em consideração nessas situações antes de ser aplicado. Quando feito, ele é feito nessa dosagem de 0,5 a 1 ml e meio por quilo, então semelhante à da glicose, tá? A gente preconiza 0,5 ml por quilo para pequenos animais e 1 ml por quilo
para os grandes animais. Feito isso, a gente consegue estabelecer os parâmetros clínicos, ou pelo menos alguns dos parâmetros clínicos que estavam bem comprometidos daquela fêmea que chegou para o meu atendimento, tá? Lembrando de um detalhe, pessoal. Não se esqueçam que o cálcio, quando feito na fluidoterapia, ele precipita no ringer com lactato. Então, se eu colocar no ringer, eu corro esse risco, tá bom? Não façam o cálcio direto no ringer, porque pode acontecer essa situação. Vocês vão ter que jogar o frasco de ringer fora, porque algo precipitado entrando na veia de um animal ocasiona em outros problemas, tá? Então, essa estabilização do paciente, algumas vezes, basta para poder desencadear o trabalho de parto nela. Isso acontece muito em pequenos animais, como eu disse para vocês agora há pouco. Em grandes animais, a gente acaba optando por outras intervenções. Não é comum a gente só fazer isso e isso por si só resolver a situação. Muitas das vezes, a opção de escolha para a intervenção conservativa em grandes acaba sendo mais as manobras e a tração forçada. Mas não impede de eu fazer essa reposição naquela fêmea, tá? Isso serve para qualquer um, apenas considerando aí o que é mais comum em um, o que é mais comum em outro, já que a gente está abordando todas as espécies de animais domésticos. Continuando aqui com o auxílio às contrações, depois que eu estabilizei a fêmea, eu tenho outras opções de tentar restabelecer contração ou diminuir a contração. Então, esses dois métodos também auxiliam as contrações. O primeiro método é o método da palpação vaginal. Vocês lembram, durante o trabalho de parto, que para eu estimular, ou para o feto estimular a sua saída, ele acaba ocasionando um reflexo, chamado de reflexo de Ferguson. O reflexo de Ferguson ele é gerado a partir do estímulo que o feto mesmo produz quando ele passa pelo canal vaginal da fêmea, estimulando a ejeção, a liberação de ocitocina na circulação. E a ocitocina vai estimular a contração. Então, a palpação vaginal possui esse mesmo intuito. Eu colocar o meu braço, isso é feito em grandes animais, em pequenos tem indicação, mas a resposta é muito menor, tá? Mas então, ou com a mão ou com o dedo, a gente estimula o teto da vagina dessas fêmeas durante cerca de 2 minutos seguido e espera para ver se vai ter uma resposta ou não. Tendo a resposta positiva, eu vou ver que as contrações vão ser mais vigorosas e vão conseguir estimular a saída do feto. Caso contrário, é porque não funcionou, tá bom? Então é um método que dá para se fazer quando não tem outra opção. Mas geralmente a gente acaba optando pela estabilização, como eu falei para vocês, aquilo lá já é uma boa ajuda, ou então medicamentos. Os medicamentos, eles são divididos em duas classes, ok? Então, existem fármacos que a gente chama de equibólicos e existem fármacos que a gente chama de tocolíticos. Então, os fármacos equibólicos, eles vão ser medicamentos que eu vou utilizar quando eu quero estimular a contração. Os fármacos tocolíticos vão ser medicamentos que eu vou utilizar quando eu quero inibir ou diminuir as contrações. Então, o seu exame obstétrico vai identificar se ela está com muita contração e não está progredindo o parto, ou se ela está com pouca contração e, por causa disso, o parto não está progredindo também. Aí, a partir disso, eu vou determinar se eu vou usar um equibólico, um estimulante, ou um tocolítico, que é um inibidor, ou um desestimulante, ele só diminui. Então, dentre essas duas classes de fármacos, nós vamos ter como equibólico tudo o que ajuda a contrair. Ou seja, o cálcio, a gente já falou dele agora há pouco, ali atrás. A ocitocina é um medicamento equibólico, ela auxilia nas contrações, como vocês viram lá no trabalho de parto, a ocitocina ela tem esse objetivo de estimular contrações. E a prostaglandina também tem o mesmo objetivo, de estimular as contrações uterinas. Então, os três medicamentos eles estimulam contração de útero, facilitando aí a saída dos fetos ou do feto do interior do útero daquela mãe. Tá bom? A escolha desses medicamentos, desses três equibólicos, vai variar principalmente em se tratando de espécie e a condição daquela fêmea. Então, enquanto que a prostaglandina promove contrações mais vigorosas, o cálcio, para eu ter uma resposta, vai ser uma resposta mais
não a longo prazo, mas num tempo maior. A prostaglandina é quase que instantânea. O cálcio ele já é um pouco mais demorado a sua ação. Então vai ali do exame que você fez e da condição daquela paciente ali que vocês estão lidando. Lembrando que a prostaglandina ela não tem indicação para pequenos animais, apesar de ser feita na rotina, apesar de se ter até dosagem algumas vezes em alguns trabalhos, ela ainda não é indicada de uma forma tão confiável assim a eles, porque realmente tem efeitos adversos graves caso eu ultrapasse a dose recomendada. Os tocolíticos, bom, e as demais doses, pessoal, as demais dosagens vai variar de acordo com a espécie, mas a dose de bula é o recomendado para estimular a contração uterina mesmo nessas fêmeas, tá bom? Os tocolíticos são medicamentos que eu vou utilizar quando eu quero inibir ou diminuir as contrações de útero daquela fêmea. Então é um trabalho de parto que não está progredindo, ela está contraindo, mas eu sei que não vai sair porque o feto está mal posicionado. Então não adianta ela ficar contraindo o útero, sendo que ele está mal posicionado e ele não vai sair de qualquer forma. Então até mesmo para facilitar a minha manipulação, a gente aplica o tocolítico, alivia as contrações e eu consigo mexer naquele feto para corrigir sua posição, por exemplo. Quais são eles? 4. A gente tem 4 e outros que estão sendo investigados, principalmente na medicina. Então, como medicamentos tocolíticos, nós temos na medicina veterinária, que são os mais aplicados, vão ser o clenbuterol e o buscopan. O clenbuterol e o buscopan, a princípio, e depois também tem como optar pela terbutalina e pela isoxsuprina. O clenbuterol e a terbutalina são medicamentos beta-2 adrenérgicos. Então, quando estimulado esses receptores, eles vão fazer com que haja uma diminuição da contratilidade uterina. O buscopan, ele é parasimpatolítico, então ele tem essa ação de diminuir também esses espasmos uterinos. Ele diminui numa menor intensidade do que o clenbuterol terbutalina. E a isoxsuprina é um medicamento novo que vem sendo testado a fim de verificar a sua atividade aí sobre a contratilidade uterina. Bom, além desse, vocês vão ver outros nomes mais difíceis, mais complicados, mas ainda não são feitos no nosso dia a dia. A gente realmente opta mesmo mais pelo clenbuterol, que é um medicamento via oral, e o buscopan. Existe uma outra forma de eu cessar contrações uterinas também, que é fazendo a intubação orotraqueal. Quando eu faço a intubação orotraqueal nas fêmeas que estão tentando contrair demais, mas não está saindo nada, eu inibo o reflexo contrátil. Eu inibo de uma forma branda, mas eu consigo fazer isso. Porque quando eu coloco um tubo, o traqueotubo, no interior aqui da região de glote dessa fêmea, eu vou inibir o espasmo da região laringiana, desculpa. Então a gente precisa do espasmo laringiano para fazer força, né, uma maior força e aí estimular a contração. Quando eu passo um tubo, esse espasmo laringiano não vai ter, a laringe ela não consegue fechar e por conta desse não fechamento das cartilagens, ela não consegue ter a força que ela teria caso o tubo não tivesse ali. Então é uma forma também de se intervir. Isso é feito mais em grandes animais, já tive a oportunidade de fazer, e funciona para essas fêmeas que estão contraindo demais e que eu quero manipular lá atrás e ela não está deixando. E quando eu não tenho outra opção. Tá? Então é a intubação orotraqueal para inibir esses espasmos laringianos e aí o animal não consegue fazer a força que ele conseguiria fazer sem ter esse espasmo. É que nem nós. Para a gente fazer força, para levantar um peso, qualquer coisa que seja, a gente precisa fechar a região, as cartilagens, para poder ter uma força eficaz. Coisa que não acontece quando tem um tubo ali naquela região. Já falei para vocês da glicose, né, a respeito do cuidado que a gente tem que ter em relação ao seu uso. Isso vocês já estão sabendo por conta daquele quadro de diabetes mellitus gestacional. Agora é assim, pessoal. Esses medicamentos, esse auxílio às contrações que eu venho falando para vocês, eles devem ser usados com muito cuidado, com muita cautela. Não é qualquer situação, não é quadro que vai me permitir o uso disso tudo que eu falei para vocês, dessas técnicas, tá? A primeira coisa e o mais recomendado que a gente
deve fazer antes de optar por fazer essas técnicas é conferir se o animal está numa posição eutóxica, uma posição normal. Em pequenos animais, isso é um pouquinho mais difícil. Em grandes animais, isso é muito mais fácil. A gente consegue verificar no exame obstétrico a posição correta do paciente para ver se realmente eu posso usar ou não posso usar. Isso tudo que eu expliquei para vocês até então, tá bom? Então, tem que se fazer esse exame e a partir desse exame que vai ser determinado o uso ou não uso de tal ou tal medicamento ou tal intervenção. Aqui são os medicamentos disponíveis no mercado, que a gente faz o uso, né, no dia a dia, não é querendo fazer propaganda, mas apenas para vocês terem essa visão, enxergarem esses medicamentos, para quem é muito visual, né? Então nós temos o clenbuterol, que dá para fazer, ele é feito geralmente o uso oral, dá para manipular clenbuterol também. O Ciosin, o famoso Ciosin, ele é uma prostaglandina sintética. A gente tem a ocitocina e as ampolas, tanto de cálcio quanto as ampolas de glicose. Tudo isso disponível aí para a gente fazer a intervenção adequada naquele animal, tá bom? Então tem os seus diversos nomes comerciais, mas a gente sabendo a base que a gente tem que usar, nós vamos conseguir comprar através de qualquer nome que tiver no mercado.